Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Al-Ahly, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Mas antes, peço que deixem sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. O jogo vai ser no MetLife Stadium em Nova Jersey, às 13 horas, vai passar na Globo Sport TV. O árbitro da partida é o Anthony Taylor, os assistentes Gary Beswick e Adam Nunn, todos da Inglaterra. E no VAR, Ivan Bebek, que é da Croácia. É a primeira vez de qualquer um deles em jogos nossos. O Al-Ahly, que é do técnico José Riveiro, não sabe o que é perder desde o dia 17 de abril. De lá para cá foram 10 jogos com 6 vitórias e 4 empates. O último deles foi agora na estreia do Mundial, que eles empataram por 0-0 contra o Inter Miami. E agora eles têm uma dura decisão, porque ou eles partem para cima do Palmeiras, abrem espaço, arriscam nesse tudo ou nada, ou vai jogar fechadinho, tentando um contra-ataque, tentar arrumar um golzinho, ou pelo menos não perder, aposta as fichas numa vitória do Porto contra o Inter Miami, tenta decidir a sorte contra o próprio Porto na última rodada, até porque o Porto com uma vitória já fica muito encaminhada essa classificação. Então, assim, eles sabem muito bem qual é a dificuldade de enfrentar o Palmeiras, então eles têm que decidir o que eles vão fazer. E, obviamente, eles assistiram ao nosso jogo e eles já sabem por experiência própria a dificuldade que é enfrentar o Palmeiras. Já nos enfrentaram 2 vezes recentemente, então eles têm essa consciência. Eles têm 3 desfalques importantes, o Eman Ashur, que é um dos destaques do time, o Taher Mohamed e o Ahmed Koka. Nos pendurados tem o Atia. Eles vêm num 4-4-2, provavelmente com El Shenawi, Ani, Dani Yas... Não, nossa, não dá pra falar. Não dá pra falar. Eles vêm provavelmente num 4-4-2, e aqui eu não vou acertar nenhum dos nomes, isso vai ficar muito claro para vocês. É o El Shenawi, Hani, Dari, Yasser Ibrahim e Karim Eldebs, Rondani, Atia, Fati e Zizo, Abu Ali e Trezeguet. Ó, Trezeguet dá pra gente acertar. Já o Palmeiras chega com moral pro confronto. A gente teve um empate, tudo bem que foi com sabor amargo, mas encurralamos o Porto, obrigamos eles a fazerem até cera para tentar segurar resultado. Deixamos uma excelente impressão tanto para a torcida quanto para todos que acompanham o campeonato, imprensa, torcedores de outros times. Então o Palmeiras ele chega realmente com muita moral para esse jogo. Teoricamente, após empatar contra o time mais forte do grupo, a gente tem uma boa e uma má notícia, né? A boa é que o Palmeiras agora depende apenas de si mesmo para se classificar. A má é que o Palmeiras depende apenas de si mesmo para se classificar também. Então, assim, fica claro para o Palmeiras que se a gente jogar igual a gente jogou contra o Porto, alguns vacilos à parte, obviamente, até porque o time deles também tem qualidade, a gente pode fazer excelentes resultados, a gente pode garantir a classificação sem sustos e quem sabe até tentar beliscar uma classificação depois das oitavas, mas isso é papo mais pra frente. Primeiro a gente tem que garantir a classificação. Nós não temos desfalques, os pendurados são Gustavo Gomes, Felipe Anderson e Abel. Provavelmente a gente vem num 3-4-3 com Everton, Giai, Gustavo Gomes e Murilo, Felipe Anderson ou Facundo, Aníbal Moreno ou M, Richard Rios e Piquerez, Estevão, Maurício, Vitor Roque ou Flaco. Pode ser também que o Flaco entre no lugar do Maurício, enfim, tem N possibilidades por Abel poder armar o time aí. Finalmente a gente tem possibilidades de escalação, de mais opções no elenco. Né? O nosso retrospecto contra o Al-Ahly é recente, de 2 jogos, com uma vitória e um empate, esse empate com uma derrota nos pênaltis também. Ambos foram em mundiais, de 2020 e 2021. A última vez que as equipes se enfrentaram foi na vitória por 2-0 na semi do Mundial de 2021, que a gente disputou em fevereiro de 2022. Nós vencemos com gols de Veiga e Dudu. E vencemos o time que até então era a sensação, que era o bicampeão da Champions Africana, comandado pelo Mosimane, que é um sul-africano que era tratado como um diamante pela imprensa, um time que não perdia, ele tinha apenas 4 jogos em quase 80 partidas, então era pintado como um jogo duríssimo e o Palmeiras ganhou com muita propriedade. Né? Algumas curiosidades estatísticas, o Al-Ahly é o único time egípcio que o Palmeiras enfrentou na história, as 2 vezes que eu citei anteriormente, e ao longo desses 4 formatos de mundiais já disputados, tanto o Torneio Internacional de Clubes Campeões, que foi a Copa Rio, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras enfrentou 9 adversários de 8 nacionalidades diferentes, Olympique de Nice da França, Estrela Vermelha da Sérvia, Juventus da Itália, Vasco da Gama, Manchester United da Inglaterra, Tigres do México, Al-Ahly do Egito, Chelsea da Inglaterra e Porto de Portugal. Essa vai ser a segunda partida da história do Palmeiras em Nova Jersey, a primeira foi no domingo passado. Se tornou a 6ª cidade onde o Palmeiras entrou em campo em jogos do Mundial. As 5 anteriores foram São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio no Japão, Doha no Catar e Abu Dhabi nos Emirados Árabes. É a primeira vez que o Palmeiras encara um adversário africano atuando nos Estados Unidos e no continente norte-americano.
O Palmeiras venceu 15 dos últimos 19 jogos que disputou, somando Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, e perdeu apenas 3 vezes e empatou uma. Entre todos os clubes da primeira divisão do Brasil, o Palmeiras registra, em somando todas as competições nacionais, o segundo melhor aproveitamento de pontos nessa temporada. Está com 71,30%, atrás apenas do Flamengo, com 74,07%. A gente até um mês atrás tinha o melhor do ano, só que agora, com os resultados recentes, a gente acabou caindo para na segunda colocação. O Palmeiras de 2025 tem a quarta melhor defesa da história do clube, é uma média de apenas 0,63 gols sofridos por jogo. Está ao lado de 2018, 76, e atrás só de 73, que tem 0,62, 1989, que tem 0,60, e 1972, que tem 0,54. O Palmeiras também está uma bola na rede de chegar aos 600 gols sob o comando dessa comissão técnica portuguesa. Atualmente são 356 jogos, 207 vitórias, 85 empates, 64 derrotas, 599 gols marcados e apenas 282 gols sofridos. Entre os atletas que disputaram o último Mundial de Clubes da FIFA pelo Palmeiras, 8 continuam no elenco. Everton, Marcos Rocha, Piquerez, Gustavo Gomes e Rafael Veiga jogaram as 2 partidas. Marcelo Lomba, Mike e Murilo estiveram no elenco em ambas, mas ficaram no banco. Gomes está a 1 gol de superar Kleber Gladiador e se isolar na 9ª posição entre os maiores artilheiros do Palmeiras nesse século. Ele está somando 39 ao lado do ex-atacante. Murilo está a 1 gol de alcançar a 5ª posição entre os maiores zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Ele tem 20, ao lado de Bianco e logo atrás de Kleber, que tem 21. Emi Martins está a 1 vitória de alcançar a 8ª posição no ranking de uruguaios com mais vitórias pelo Palmeiras. Ele tem 17, logo atrás de Eguren com 18. Veiga está a 1 gol de alcançar a Liminha no topo da lista dos artilheiros palmeirenses em mundiais. Ele tem 2 gols ao lado de Aquiles, Richard e Rodrigues Tatu. E está 1 apenas atrás do ex-centroavante, que foi campeão em 51. Ele também está 1 gol de igualar Liminha e Ministrinho na 15ª posição do ranking de maiores artilheiros da história do Palmeiras. Ele tem 105 contra 106 dos 2 ex-jogadores. O Palmeiras já enfrentou 10 adversários africanos em toda a história. A primeira foi em 1969, diante da seleção de Kinshasa, na capital da República Democrática do Congo. O amistoso marcou a estreia do palmeirense na África, terminou com uma vitória por 4-3, gols de Cardoso, 3 vezes, e Serginho. Seguida, na mesma excursão, a gente disputou amistosos contra a seleção do Congo, derrota em Kinshasa, o Corner Store da Gana, vitória em Kumasi, o Accra Great Olympics de Gana foi um empate também em Accra, o Stationary Stores da Nigéria, que foi uma vitória em Lagos, e a seleção da Nigéria 2 vezes, 2 vitórias em Lagos. Primeiro jogo contra um africano fora da África ocorreu em dezembro desse mesmo ano. Foi uma vitória sobre a seleção de Gana por 3-1 no Palestra Itália, gols de Ademir da Guia, César Maluco e Cardoso. Nós ainda encaramos a seleção de Maghreb, que foi uma derrota na final do torneio da Argélia em 72. A própria seleção da Argélia na vitória pela Copa Kirin de 1986 no Japão. E o Al Ahly nos 2 duelos do Mundial. E o nosso retrospecto geral contra adversários africanos é de 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados e 15 sofridos. Algumas outras notícias: no Sub-13 e Sub-14 no Campeonato Paulista, o Palmeiras ganhou do União Suzano. Foi 13-1 no Sub-13 e 2-0 no Sub-14. O Sub-13 está indo em busca do 7º título do Paulista. A gente conquistou as últimas 3 edições do torneio, enquanto isso o Sub-14 foi campeão uma vez da competição, que foi criada em 2023. No Sub-15 e 17 também pelo Campeonato Paulista, os dois enfrentaram o União Mogi. O Sub-15 ganhou por 3-0 e o Sub-17 por 4-1. O Sub-15 vai em busca do 6º título consecutivo do Paulista. Ao todo, a categoria já conquistou 12 vezes o estadual. Enquanto isso, o Sub-17 ele soma 14 taças no torneio, sendo a última delas em 2022. Isso porque o grupo principal do Sub-15 estava na Alemanha para disputar da Roland Whitsun Cup, e na sequência eles foram até a Holanda para disputar o Marvel Tournament, que começou no dia 13 de junho. Paralelamente ao Paulista, o Sub-17 também está disputando o Brasileirão da categoria, e a gente derrotou o Fluminense por 1-0 em Duque de Caxias. Já no Sub-20, o Palmeiras derrotou o Atlético Mineiro por 3-0 nessa quarta-feira em Belo Horizonte. O jogo foi válido pela 14ª rodada, os gols foram marcados por Eric Belé 2 vezes e Sorriso. Com esse resultado, a gente chegou a 30 pontos e manteve a liderança do Brasileirão Sub-20. A gente já disputou 14 partidas no torneio, com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, somando 30 gols marcados e 15 sofridos. Nosso artilheiro do torneio é o Eric Belé, com 5 gols. Na próxima rodada, a gente terá pela frente o América Mineiro na quarta-feira que vem, dia 25 às 16 horas. O jogo vai ser na Arena Barueri. Nós estamos defendendo o título do Brasileiro Sub-20. Em 2024, a equipe superou o Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira do torneio conquistada pelo clube, e anteriormente a gente já tinha conquistado em 2018 e 2022.
Paralelamente ao Brasileiro, a gente também está disputando o Paulista da categoria. E depois de empatar por 1-1 com a Portuguesa, a gente vai encarar o Rio Claro nesse sábado, dia 21, às 15 horas. O jogo vai ser na Academia de Futebol 2, lá em Guarulhos. Já no futebol feminino, o Palmeiras bateu o Sport na tarde desta quarta-feira, dia 18. Foi 5-1 na Arena Pernambuco pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. Amanda Gutierrez marcou 2 vezes, Laís Melo, Carla Thaís e Aurélie Rincon fizeram os outros. Elas fecharam a primeira fase do torneio nacional na 4ª posição com 30 pontos em 15 jogos. Até aqui foram 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 37 gols marcados e 20 sofridos. Com essa classificação a gente vai enfrentar o Flamengo no mata-mata, são jogos de ida e volta. Bom, eu vou ficando por aqui, deixe nos comentários seus palpites, como escalaria o time, expectativas para o jogo. E mais uma vez, peço que deixem sua curtida, isso ajuda muito, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!